Que a paz do Mestre Jesus se faça em todos os corações que nos assistem neste canal do Sempre Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje, o assunto que trouxemos para refletir é sobre o egoísmo. Então, nós vamos entender como se origina a estrutura chamada ego. E nós fomos procurar no Livro dos Espíritos, e nas questões 115 e 115A, nós encontramos o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? O que Kardec está perguntando. Se na criação Deus resolveu criar alguns espíritos bons e outros maus, porque é o que a gente percebe hoje na humanidade terrena, né? Que alguns espíritos já têm em seus corações o bem mais desenvolvidos e outros ainda praticam muito o mal. Então, Kardec faz essa pergunta para os espíritos e eles nos respondem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta que deste modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Na questão 115A, ele continua corroborando a pergunta. Segundo o que é capaz de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, como percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou no átomo. O que os espíritos estão falando é que saímos das mãos de Deus como uma centelha divina, impregnada de amor e destinada à perfeição, sem saber nenhum, simples e ignorante. Essas missões que eles nos falam são as experiências vivenciadas nas sucessivas reencarnações. Então, quando iniciamos o estágio no reino nominal, nós trazemos como herança toda uma carga de energia instintiva relacionada à nossa sobrevivência. E nós recebemos juntos o livre-arbítrio e a razão, o que nos possibilita fazer as escolhas, né? A capacidade de escolhermos com consciência. Então, nós começamos a nos relacionarmos uns com os outros e a percebermos nestas relações que cada um pensava em si. E como defesa, começamos a pensar em nós mesmos. E assim, nós começamos a trazermos essa questão do ego, né? Do egoísmo, de pensarmos em nós mesmos. Né? Mas nós fazíamos isso pela ignorância que ainda tínhamos, né? Pelo não saber, por não conhecermos, em função das poucas experiências vivenciadas. E assim, como a criança, ignorante e inexperiente, né? Porque nós só vamos aprender quando vivenciarmos, quando sentirmos. Uma analogia que a gente pode fazer bem simples é assim: quando alguém mostra um quadro para a gente cheio de riscos, a gente pergunta assim, ó, neste quadro cheio de riscos tem um rosto, né? E aí a gente olha para aquele quadro, mas não vê risco nenhum, não vê rosto nenhum, vamos dizer assim. Aí vem alguém e diz para a gente assim, ó, aqui é o rosto. Então, a partir deste momento que a gente olha, a gente começa a perceber aquele rosto. Então, todas as vezes que olhamos para aquele quadro,
a gente já olha direto para aquele rosto. Assim são os nossos aprendizados. Então, quando nós fazemos na nossa encarnação este aprendizado, nós não perdemos mais esse aprendizado. Então, quando nós vivenciamos, quando nós sentimos uma determinada situação, um determinado aprendizado que temos que fazer, nós passamos a ter o conhecimento, a ter a vivência, a gente não esquece mais deste aprendizado. Né? Assim, essa analogia que os espíritos fizeram ali, né, que o Kardec quis fazer com relação à criança, porque a criança, quando ela nasce, ela tem todo um aprendizado a ser feito. Então, ela começa a engatinhar, ela começa a, a dar os primeiros passos, ela vai começando a falar. Então, à medida em que ela vai experienciando, ela vai aprendendo. E aí ela não perde mais esse. A partir do momento que ela começa a caminhar, dali por diante ela vai caminhar sempre. Assim somos nós, quanto espíritos, né, na nossa ignorância ainda. A partir do momento que a gente começa a aprender, a gente não esquece mais isso, a gente não perde mais isso. Esta é uma das questões que a doutrina nos traz, que nos fala que o espírito não retrograda. Porque a partir do momento em que ele faz o seu aprendizado, aquilo fica registrado nele, e em todas as encarnações que ele for fazer, todas as experiências que ele tiver na Terra, aquele aprendizado que ele fez, ele vai carregar consigo, né? Alírio de Cerqueira Filho, no livro a Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele nos esclarece um pouco mais sobre o ego. Então, ele nos fala assim, que o ego é uma camada, é uma energia densa, formada de ignorância, que envolve a nossa essência divina. Origina-se da simplicidade e ignorância, da ausência do não saber, e caracteriza o ser em seu princípio, conforme nos afirmam os benfeitores da humanidade nas questões citadas. Então, ele quer dizer que os espíritos, como centelhas divinas que são, né, que nós somos o amor, nós somos um ser essencial. Nós somos criados por amor pelo Pai. E esse ego é uma camada que nos envolve. É quando ele vai se formando à medida em que a gente vai fazendo esses aprendizados. Né? Então, ele também fala que isso não é negativo, como muita gente fala, né? Que o ego ele é egoísta, ele é egocêntrico. Não, é que o egoísmo ele representa todo esse aprendizado que a gente faz durante as nossas existências, as escolhas em que a gente vai fazendo, em cada existência que a gente vai vivenciando na matéria, em cada experiência que a gente vai tendo na matéria. E ele ainda nos fala que o ego ele é composto por duas partes, as negatividades do ego e as máscaras do ego. Então, das negatividades do ego, ele fala o seguinte: ela é a parte do ego onde ficam registrados todos os sentimentos que representam a ausência do valor essencial correspondente. Esses sentimentos se originam-se da energia do desamor, a ausência do amor, que compõe o ego. Então, o exemplo é o ódio, o orgulho, revolta, raiva, mágoa, ressentimento, angústia, depressão, ansiedade, desespero, medo, pânico, violência, cólera, ciúme. Todos esses sentimentos negativos apenas representam um movimento oblíquo de não valor e por isso são transitórios. Existem enquanto não nos dispomos a cultivar os sentimentos reais que são essenciais. Então, as negatividades do ego é quando nos afastamos do amor. Então, quando estamos longe do amor, todos esses sentimentos vão surgir em nós. As máscaras do ego é a parte do ego disfarçada, mascarada em que o ego lança mão dos seus instrumentos de defesa e fuga. As máscaras originam-se na energia do falso amor, em que o indivíduo consciente
ou inconscientemente mascara as negatividades do ego, como sentimento aparentemente positivo. Então, os exemplos são a euforia, a autopiedade, perfeccionismo, falso perdão, o martírio e puritanismo. Então, aqui ele está dizendo que as máscaras é quando a gente tem essas negatividades, mas a gente não quer reconhecer, então a gente se coloca num pseudo-amor, acreditando que a gente ama realmente, né? Escondendo todos esses ressentimentos negativos, esses sentimentos negativos que a gente tem, mascarando eles. Então, nós lançamos mão desses instrumentos de defesa, né? Para não mostrarmos a inferioridade que temos. Né? E aí a gente vai encontrar na parábola do filho pródigo, bem claro esses exemplos, onde um pai tem 2 filhos, né, o mais novo e o mais velho, e o mais novo, então, pede para o pai a herança, que é a parte dele, e ele resolve sair pelo mundo. Ele gasta toda a sua herança, com orgias, e desperdiça tudo, joga tudo fora, até o momento em que ele se vê sem nada, passando fome, passando necessidade, e ele então lembra-se da casa do pai, quando na casa do pai dele tinha fartura, e ele então retorna à casa do pai. E o pai, quando vê esse filho retornando, fica muito feliz e manda fazer uma festa para recebê-lo, porque o filho está de volta. Né? E o filho mais velho, que estava sempre ali do lado do pai, quando percebe que o pai recebe o filho pródigo, que desperdiçou toda a sua herança, e está retornando, ele fica revoltado e vai reclamar com o pai. Por que ele nunca fez isso por ele, que estava sempre ali o auxiliando? Por que ele nunca deu nem um cabrito para ele festejar com os seus amigos? E o pai então fala: não, mas este filho estava perdido e ele retornou. Então é justo que a gente o receba com todo o carinho, porque ele se arrependeu. E então o filho mais velho fica com raiva do pai. Né? E aí o pai fala que graças a Deus, né, que esse filho foi encontrado, né? E ele tinha o que era necessário, e o filho mais velho tinha o que era necessitado. E o filho mais novo estava morto e reviveu. Estava perdido e tinha sido encontrado. E o pai estava muito feliz por isso. Então, nós vamos encontrar no filho mais novo o exemplo das negatividades do ego, que representa o momento em que nos afastamos do amor, ou seja, escolhemos gozar a vida, pensando somente em nós mesmos, desperdiçando todas as oportunidades que Deus nos dá, infringindo as suas leis. Mas quando o sofrimento bate, né, no caso da parábola, que o filho mais moço se encontra numa situação de penúria, passando a fome, sofrendo as consequências de suas ações, ele cai em si e lembra-se da casa do pai, ou seja, ele começa a voltar para a sua essência, que é o amor. O filho mais velho é o exemplo das máscaras do ego, que só tem a aparência de dedicação, aparência de bom filho. Está ali porque não é capaz de dizer não, não sabe dizer não, porque tem medo por não ser aceito, de não ser aceito. E quando vê que o pai recebe outro filho com festa, reclama, deixando com que as negatividades do ego se sobressaiam, ou seja, né, ele deixa a máscara cair e permite com que o egoísmo, que o ciúme, a inveja, a revolta se revelem, né, que a cobiça se revele, pois eles estavam escondidos, aparentemente por uma bondade, porque ele estava com o pai não por obrigação, não por livre escolha, estava ali por medo, porque ele não tinha coragem de fazer o que o filho mais novo fez. Nós vamos encontrar no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 157,
com o título Filho Egoísta, ele faz uma referência ao filho mais velho, nesse capítulo. Então, ele fala o seguinte: esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso. Então, meus irmãos, cultivar as máscaras do ego é pior do que as negatividades, porque elas são fruto de uma elaboração mental que exige mais experiências, ou seja, a pessoa acredita no falso amor, acredita que está se dedicando ao amor e ela então dificulta o processo de retorno à essência divina, ao amor verdadeiro, porque na mínima contrariedade a máscara cai. E as negatividades é o fruto do afastamento do amor. Né? As negatividades, elas são frutos do afastamento do amor. Mas a forma mais eficaz de trabalharmos o egoísmo, ele é o amor. Né? Como somos amor e os sentimentos que caracterizam o amor é a bondade, a fraternidade, a ética, a compaixão, a justiça, a sinceridade, a tolerância, a amizade. Todos esses sentimentos que representam o amor, eles, no momento, nós só estamos afastados deste amor pelas negatividades e pelas máscaras que utilizamos em função da ignorância que tínhamos. Mas através da luz da doutrina dos Espíritos, que vem trazendo essa clareza, nós podemos e devemos começar a exercitar esses sentimentos. Porque à medida que vamos exercitando a caridade, ou seja, os sentimentos oriundos do amor, nós vamos substituindo os sentimentos negativos pelos positivos. Né? A partir do momento em que começamos a exercitar a humildade, o orgulho vai sendo transmutado, vai perdendo espaço em nossos corações. À medida que vamos exercitando a serenidade, a ansiedade vai também perdendo espaço. Assim, em todos os sentimentos contrários ao amor. Por isso, Jesus ressaltava tanto que a caridade é a salvação. Porque é na prática dela que o amor verdadeiro está. No livro também, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala da regra áurea, que muitos séculos antes de Cristo esta regra já era ensinada, transmitida e exemplificada por muitos expositores, gregos, persas, chineses, egípcios, romanos, todos eles já falavam sobre esta regra, mas foi com Cristo que ela teve mais ênfase, porque ele a exemplificou com plenitude, com trabalho, com abnegação, com amor. E esta regra é simplesmente o que não desejamos para nós, que não façamos aos outros, ou façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Porque se cada um de nós utilizássemos essa regra, não iríamos precisar de governo, não iríamos precisar de segurança, não iríamos precisar nem da negatividade, nem das máscaras do ego, porque iríamos viver em harmonia uns com os outros. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, no item 12, Pascal nos deixa uma mensagem belíssima. Ele nos fala o seguinte: se a caridade reinasse na Terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado em toda parte. Assim, vai ser a transformação da Terra, porque quando ainda o que caracteriza um planeta de provas e expiações é a predominância do mal sobre o bem.
E o que caracteriza um planeta de regeneração é a predominância do bem sobre o mal. Então, como nós estamos passando por esta transição, o que devemos fazer é exercitar a caridade, exercitar o bem em nossos corações. Porque é desta forma que nós vamos conquistar, que nós vamos fazer com que a Terra passe a ser um planeta de regeneração. Quando a maior parte da humanidade tiver em seus corações a prática do bem, o mal vai fugir, vamos dizer assim, né? Usando essa expressão. Ele vai deixar de existir, ele vai ficar envergonhado, ele não vai ter mais espaço. Assim como a gente lá em cima tinha falado, né? A partir do momento em que a gente buscar a humildade, o orgulho vai se deixando de ter espaço em nós. Assim, individualmente, para o coletivo, vai acontecer com a humanidade. Nós vamos encontrar no livro Boa Nova um capítulo também intitulado Amor e Renúncia, onde Simão Pedro indagava o mestre o seguinte: Senhor, em face dos novos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E Jesus, compreendendo a interpretação, sorriu e disse: Simão, conhece a alegria de servir a um amigo? Alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus dos corações. Estou com os meus amigos e os amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Simão, manifestando a estranheza daquelas advertências, perguntou ao mestre com timidez: E como deveríamos proceder quando os amigos não nos entendem? Ou quando nos retribuam com a ingratidão? Jesus pousou nele um olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes aflições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. O vinho de Canaã poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor de Todo-Poderoso. Assim, meus irmãos, os tempos são chegados. Já não podemos mais alegar ignorância para continuar nas negatividades do ego, nem usar de artimanhas para mascará-los. Vamos arregaçar as nossas mangas e colocar em prática a caridade. Os sentimentos oriundos do amor para que possamos ver a nossa terra querida, abençoada, fazendo parte da progressão dos mundos de regeneração. Que Deus nos abençoe a todos. Que o Mestre Jesus derrame sobre os nossos corações a sua paz, para que possamos auxiliar a Terra neste momento tão especial que ela está passando, neste momento da pandemia, onde todos nós
podemos observar o que nós podemos fazer realmente pela Terra neste momento. Se podemos fazer algo materialmente falando, que façamos a nossa parte. Tenhamos os cuidados necessários. Se pudermos ajudar alguém materialmente, que a gente possa ajudar. Mas se não pudermos fazermos isso, que nós possamos utilizar dos nossos corações, das nossas mentes, no momento de prece, de oração, irradiando as nossas energias benéficas de amor, de carinho por este planeta, por esta humanidade, observando que todos somos irmãos, que todos temos os mesmos direitos, que todos temos os mesmos deveres a cumprir neste planeta bendito, que nos acolheu com tanto carinho e nos proporcionou tantos aprendizados, de aqui percebermos os nossos sentimentos, as nossas negatividades, o momento em que nos afastamos do amor e o momento em que nos utilizamos das máscaras, que possamos observar e fazer essas reflexões em nós. Isso também, quando fazemos esse movimento, estamos auxiliando a Terra na sua regeneração. Porque a regeneração vai se dar do individual para o coletivo. É como uma pedra caída num lago. Quando a gente joga uma pedrinha num lago parado, aquilo se transforma numa grande onda. Assim somos nós. A partir do momento em que começamos a fazer esse movimento em nós, tudo ao nosso redor começa a modificar. Então, que possamos refletir sobre essas questões. E que a paz do Mestre Jesus se faça em todos os corações que estão nos assistindo. Gratidão.